Capítulo 12. Passei o resto do dia no meu canto, a fazer telefonemas. Falei com a empresa de limpezas que trabalhava para nós e decidimos o que era necessário fazer para ter a casa de novo limpa. Até quinta-feira, falei com o homem que lavou os nossos soalhos à pressão e ele estaria lá por volta do meio-dia para pôr a grande casa a brilhar. O eletricista iria verificar o estado de funcionamento do gerador, da instalação elétrica do interior e ver se os candeeiros ocultos do jardim continuavam a funcionar. Falei para a empresa que, no ano anterior, pintara os escritórios da firma de advogados e prometeram-me mandar uma equipa a reparar a pintura das paredes interiores e da sebe que rodeia o roseiral. Contratei outra empresa que alugaria as tendas, mesas e cadeiras que fossem necessárias, toalhas, copos e talheres, ficando de entregar tudo na manhã de quinta-feira. Uns quantos empregados do restaurante seriam mandados para lá bem antes de sábado, para aprontar o que fosse necessário. Nathan Little estava ansioso por iniciar o seu projeto e, quando lhe telefonei, informou-me que as plantas que ele tinha encomendado no princípio da semana já se encontravam carregadas no seu caminhão. Também aceitou que o seu pessoal se encarregasse de retirar da casa a mobília em excesso. Finalmente, contratei música, tanto para a cerimónia do casamento como para o copo d'água. O piano seria afinado na quinta-feira. Os arranjos para ter tudo pronto a tempo e horas não se revelaram tão difíceis como se poderia imaginar. Não só por eu conhecer a maioria das pessoas com quem falei, mas também por aquele ser um trabalho que já fizera antes. Em muitos aspectos, este surto de atividade frenética tinha semelhanças com o trabalho que Jane e eu tínhamos desenvolvido na primeira casa que compramos, pouco depois do casamento. Uma velha casa, inserida num fileira, que tinha passado tempos difíceis e necessitava de um minucioso trabalho de recuperação, motivo por que tínhamos podido comprá-la. Fizemos nós próprios uma boa parte do trabalho inicial, mas não tardou muito tempo que não tivéssemos de recorrer às aptidões de carpinteiros, canalizadores e eletricistas. Entretanto, não perdêramos tempo, pois logo começámos a construir a família. Ambos éramos virgens quando pronunciámos os nossos votos. Eu tinha 26 anos, Jane 23. Ensinámo-nos mutuamente a fazer amor, de uma maneira que tinha tanto de inocente como de apaixonada, aprendendo pouco e pouco os modos de nos satisfazermos um ao outro. Havia a ideia de que, por mais cansados que estivéssemos, podíamos passar a maior parte dos serões abraçados um ao outro. Nunca tomamos precauções para evitar a gravidez. Recordo-me de acreditar que Jane ficaria grávida imediatamente, antecipando o evento. Até comecei a pôr dinheiro numa conta a prazo. No entanto, ela não engravidou durante o primeiro mês do casamento, nem no segundo ou no terceiro. Por alturas do sexto mês, Jane teve uma conversa com a mãe, mais para o fim do serão. Informou-me de que tínhamos de conversar. Uma vez mais, sentámo-nos no sofá, para ela me dizer que eu tinha algo a fazer. Então, em vez de me pedir que a acompanhasse à igreja, pediu-me que rezasse com ela, o que eu fiz. Não sei bem porquê, pareceu-me ser o procedimento mais correto. Começámos a orar juntos, como um casal, com regularidade, noite após noite, e quanto mais rezávamos, mais a tarefa me agradava. Porém, passaram mais alguns meses sem que Jane ficasse grávida. Não sei se ela estaria verdadeiramente preocupada acerca da sua capacidade de conceção, mas sei que a ideia não lhe saía da cabeça e eu próprio começava a alimentar dúvidas. Entretanto, estávamos a um mês do nosso primeiro aniversário de casamento. Na semana anterior ao nosso aniversário inventei desculpas para afastar Jane da casa, pois é na última semana de quaisquer obras de renovação que a casa deixa de ser um abrigo para se transformar num lar. Queria fazer-lhe uma surpresa que ela recordasse para sempre. Não há necessidade de irmos ver as obras esta noite, diria eu. Já lá estive hoje e nem sequer vi o mestre de obras, continuava. Ultimamente tenho tido muito que fazer e preferia ficar a descansar, contigo perto de mim.
Nunca soube se ela acreditava nas minhas desculpas e, olhando para trás, julgo que terá suspeitado de qualquer coisa, mas nunca me forçou a levá-la. E no dia do nosso aniversário, depois de um romântico jantar no restaurante da Baixa, segui para a nova casa em vez de a levar para o apartamento. Era tarde. A lua estava cheia e manchada de crateras. As cigarras já tinham iniciado a canção da noite e enchiam o ar com os seus sons agudos. Havia montes de desperdícios no quintal, latas de tinta empilhadas perto da porta e o pó acumulado fazia o alpendre parecer cinzento. Jane deu uma olhadela à casa e depois olhou para mim com ar zombeteiro. Só quero verificar o que eles têm andado a fazer, expliquei. Esta noite? Por que não? Bem, para começar, está escuro lá dentro. Não conseguiremos ver seja o que for. Anda daí, propus, empunhando uma lanterna que tinha guardada debaixo do banco. Só nos demoramos o tempo que quiseres. Saí do carro e abri-lhe a porta. Depois de a conduzir com cuidado por entre os montes de desperdícios, chegámos ao alpendre e abri a porta. Mesmo no escuro, não era possível ignorar o cheiro da alcatifa nova e, instantes depois, quando dirigi o foco da lanterna para a sala de estar e para a cozinha, vi Jane a arregalar os olhos. E claro que as obras não estavam acabadas, mas, mesmo ali da porta, era evidente que já fora feito o suficiente para podermos fazer a mudança. Jane ficou como que petrificada, até que lhe peguei na mão. Bem-vinda à casa. Oh, Wilson! Suspirou. Feliz aniversário, sussurrei. Quando se voltou para mim, a sua expressão era uma mistura de esperança e de confusão. Mas como, quer dizer, na semana passada, não parecia possível. Pretendi fazer-te uma surpresa. Mas, vem daí, há ainda mais. É uma coisa que quero mostrar-te. Ele veio a subir a escada e virámos à esquerda, em direção ao quarto principal. Ao abrir a porta, dirigi o foco e desviei-me para um lado para que Jane conseguisse ver. E no quarto encontrava-se a única peça de mobília que alguma vez escolhi sozinho, um leito antigo, com dossel, parecido com aquele do hotel de Beaufort, onde fizemos amor durante a lua de mel. Jane ficou calada e, de súbito, fui assaltado pelo receio de ter cometido algum erro. Não posso acreditar que tenhas feito uma coisa destas, acabou por dizer. A ideia foi tua? Não gostas? Sorriu. Adoro, sussurrou. Mas não consigo imaginar-te a pensar numa coisa destas. Isto é quase romântico. Para ser franco, tal ideia não me passara pela cabeça. Existia uma necessidade, precisávamos de uma cama decente e tinha a certeza de que aquele estilo lhe agradava. Contudo, sabendo que ela pretendera fazer-me um elogio, ergui um sobrolho, como que a perguntar, o que é que esperavas? Jane aproximou-se da cama e passou um dedo pelo dossel. E instantes depois sentou-se na beira da cama e bateu no colchão, um convite para me sentar ao lado dela. Temos de conversar, anunciou. Ao dirigir-me para junto dela, não pude deixar de me recordar das outras vezes em que me fizera a mesma exigência. Esperava que fosse pedir-me mais qualquer coisa, mas, logo que me sentei, inclinou-se para mim e beijou-me. Também te preparei uma surpresa, declarou. Tenho estado à espera do momento mais conveniente para te contar. Qual é a surpresa? A hesitação mal durou um segundo. Estou grávida. Comecei por não entender o que ouvira, mas, quando percebi, achei que ela me proporcionara uma surpresa bem maior do que a minha. Para o final da tarde, quando o sol estava a ficar baixo e a temperatura começava a descer, Jane telefonou. Depois de perguntar pelo pai, informou que a Ana ainda não decidira nada acerca do vestido e que não viria para casa nessa noite. Apesar de lhe ter assegurado que estava à espera disso, não deixei de notar alguma frustração na voz dela. Estava mais aborrecida do que zangada e eu a sorrir,
a perguntar como é que Jane ainda conseguia surpreender-se com o comportamento da nossa filha. Depois de desligar, dirigi-me a Crixide para alimentar o cisne com 3 pedaços de Wonder Bread, acabando por passar pelo escritório quando vinha de regresso a casa. Arrumei no meu lugar habitual do parque de estacionamento, de onde podia ver o Chelsea Restaurant, um pouco mais acima mas do outro lado da rua, um pequeno jardim com relevados, onde a aldeia de Natal era erguida todos os invernos. Apesar dos meus 30 anos de trabalho naquele edifício, continuava a deslumbrar-me por ver que a história primitiva do estado de Carolina do Norte podia ser apreciada em qualquer direção que olhasse. O passado sempre tivera um significado especial para mim e adorava o facto de, a poucos quarteirões de distância, entrar na primeira igreja católica construída no estado, percorrer as salas da primeira escola pública e ver como os pioneiros eram instruídos ou passear pelos terrenos de Triumph Palace, a antiga casa do governador colonial, que agora se gaba de possuir um dos mais belos jardins de todo o sul. Não estou sozinho neste orgulho pela minha cidade. A New Bern Historical Society é uma das sociedades históricas mais ativas do país e praticamente a cada canto. Existem vestígios que documentam o importante papel desempenhado por New Bern nos primeiros anos de existência do nosso país. Os meus sócios e eu somos proprietários do prédio onde temos o escritório de advocacia. Embora gostasse que houvesse qualquer história interessante sobre o passado do edifício, o certo é que não existe nenhuma. Construído em finais da década de 1950, numa altura em que a funcionalidade era a única característica que os arquitetos valorizavam, pode dizer-se que é realmente desinteressante. Numa estrutura quadrada, só de um piso, construída em tijolo, existem gabinetes para os 4 sócios e para 4 estagiários, 3 salas de reuniões, um arquivo e uma área de recepção de clientes. Abri a porta da frente, ouvi o aviso de que o alarme seria disparado em menos de 1 minuto e digitei o código para o desligar. Ligando a luz da área de recepção, dirigi-me para o meu gabinete. Tal como acontece com os dos meus sócios, o meu gabinete ostenta um certo ar formal, de que os clientes estão à espera, uma secretária de cerejeira escura. Com um candeeiro de latão, estantes baixas ao longo das paredes, cheias de livros de direito, e um conjunto de confortáveis cadeiras forradas de pele, colocadas de frente para a secretária. Como advogado especialista em imobiliário, penso já ter visto todos os tipos de casais que existem. Apesar de, na maioria dos casos, os que me aparecem sejam perfeitamente normais, há alguns que começam a discutir como brigões de rua e uma vez vi uma mulher despejar café quente no regaço do marido. Mais vezes do que julgaria possível, já fui posto de lado por maridos que me perguntavam se eram obrigados por lei a deixar alguma coisa às esposas ou se poderiam omiti-las por completo, deixando todos os seus bens às respectivas amantes. Estes casais, devo acrescentar, vestem bem e, quando se sentam diante de mim, parecem totalmente normais, porém, quando finalmente saem do meu gabinete, dou comigo a pensar naquilo que se passa para além das portas cerradas das suas casas. De pé, por detrás da secretária, procurei a chave apropriada no molho de chaves que trago comigo e abri a gaveta. Guardara o presente de Jane na secretária e pus-me a imaginar como é que ela iria reagir quando lhe o desse. Pensei que ia gostar dele, mas, mais do que isso, pretendia que o visse como uma tentativa sincera, se bem que tardia, de pedir desculpa pelo marido que tinha sido durante quase todo o nosso casamento. Porém, como já tinha perdido a conta às vezes em que falhara, não pude deixar de refletir sobre a expressão dela, quando, de manhã, estivemos juntos no caminho de acesso à casa. Não tinha sido quase, bem, como um sonho. Ou dar-se-ia o caso de estar a imaginar coisas. Fiquei por momentos a olhar através da janela e, de repente, percebi que não se tratava de imaginação minha. Não, de qualquer forma, talvez por acidente, tinha tropeçado na chave para o êxito com que a cortejara muitos anos antes. Apesar de ser o mesmo homem que fora durante o último ano,
Um homem profundamente apaixonado pela mulher e a tentar conservá-la. Houvera um pequeno mas significativo ajustamento. Nesta semana não me tinha concentrado apenas nos meus problemas e na melhor maneira de os ultrapassar. Nesta semana tinha pensado nela, tinha decidido ajudá-la a enfrentar as suas responsabilidades familiares. Tinha-a ouvido com interesse sempre que ela falara e tudo o que discutimos parecia ser novidade. Ri-me com as piadas dela, pedi perdão pelas minhas faltas e mostrei-lhe o afeto que ambos necessitamos e que ambos merecemos. Por outras palavras, tenho sido o homem que ela sempre desejou que eu fosse, o homem que eu já fora e, como um velho hábito reencontrado, agora percebo que era tudo o que precisava para recomeçarmos a apreciar a companhia um do outro. Capítulo 13. Na manhã seguinte, quando cheguei à casa de Noah, olhei espantado para os caminhões dos viveiros que já se encontravam arrumados no caminho de acesso. Viam-se 3 grandes veículos de caixa baixa carregados de pequenas árvores e arbustos, enquanto o outro estava cheio de caruma que seria espalhada nos canteiros de flores, à volta das árvores e ao longo da sebe. Um caminhão e o respectivo reboque traziam ferramentas e equipamentos diversos, havendo ainda 3 carrinhas carregadas com vasos de plantas rasteiras. Em grupos de 5 ou 6, os trabalhadores juntavam-se em frente dos caminhões. Uma contagem apressada revelou uma presença de perto de 40 pessoas, não as 30 que Little me prometera, e, apesar do calor, todas vestiam calças de ganga e bonés de beisebol. O sorridente Little caminhou para mim mal eu saí do carro. "Ainda bem que chegou", exclamou, a pôr a mão no meu ombro. "Temos estado à sua espera. Podemos, então, começar, não é assim?" As máquinas segadoras e as ferramentas foram descarregadas em poucos minutos e o ar encheu-se rapidamente com os sons dos motores, mais ou menos audíveis conforme os veículos iam percorrendo toda a propriedade. Alguns dos trabalhadores começaram a descarregar as plantas, arbustos e árvores, carregando-as em carros de mão e levando-as para os lugares que lhes estavam destinados. Todavia, era o roseiral que merecia mais atenções e por isso acompanhei Little, que se dirigiu para lá empunhando uma tesoura de podar, juntando-se a uma dezena de trabalhadores que já estavam à espera dele restituir a beleza àquele jardim. Era o tipo de trabalho em que parecia impossível saber por onde começar, mas Little começou a podar logo que chegou junto da primeira roseira, enquanto descrevia o que devia ser feito. Os trabalhadores apinharam-se à sua volta, sussurraram entre si palavras em castelhano enquanto observavam para, finalmente, depois de terem percebido o que se esperava deles, se dispersarem. Hora após hora, com cada arbusto a ficar cada vez mais magro graças à poda, as cores naturais das rosas iam sendo artisticamente expostas. Little tinha a preocupação de perder o menor número de hastes das roseiras, o que exigia muitos entrelaçamentos, com as hastes a serem puxadas e presas, dobradas e rodadas, até ficarem na posição adequada. A seguir foi a vez da latada. Uma vez lançado, Little começou a compor a forma do roseiral que a cobria. A vê-lo trabalhar, apontei o lugar onde deveriam ser colocadas as cadeiras dos convidados, fazendo o meu amigo sorrir. "Quer a coxia delimitada por vasos de impaciência balsâmica, não é?" Quando viu que eu concordava, levou 2 dedos à boca e assobiou. Instantes depois foram trazidos 2 carros de mão para o local. 2 horas mais tarde, já se podia ver uma coxia suficientemente bonita para ser fotografada para uma revista. O resto da propriedade começou a tomar forma durante a manhã. Logo que as ervas do quintal foram aparadas e os arbustos podados, os trabalhadores começaram a cuidar dos postes da cerca, dos caminhos e da própria casa. O eletricista chegou para ligar o gerador, verificar as tomadas e as lâmpadas ocultas do jardim. Os pintores chegaram 1 hora depois, 6 homens de fato macaco, que saltaram de uma carrinha maltratada e foram ajudar os jardineiros a mudar a mobília para o celeiro. O carro do homem que vinha lavar as paredes com agulheta de pressão apareceu no caminho de acesso e parou junto do meu.
Minutos depois de ele ter descarregado o equipamento, o primeiro jacto de água atingiu a parede e, lenta mas seguramente, o cinzento das tábuas começou a desaparecer e a dar lugar ao branco original. Com todas as equipas ocupadas no seu trabalho, fui buscar uma escada à oficina. As proteções das janelas tinham de ser removidas, tarefa de que resolver encarregar-me. Tendo com que me ocupar, a tarde passou depressa. Pelas 4 da tarde, já os jardineiros estavam a carregar os caminhões e a preparar o regresso à base. O homem da mangueira de pressão e os pintores também estavam a terminar. Pela minha parte, tinha conseguido retirar a maioria das proteções das janelas, só restavam algumas do segundo piso, mas sabia que podia deixar esse trabalho para a manhã seguinte. Quando acabei de arrumar as proteções debaixo da casa, a propriedade pareceu-me estranhamente silenciosa e dei comigo a analisar o trabalho que tinha sido feito. Como todos os projetos que estão a meio, o aspecto geral era agora pior do que quando começáramos, pela manhã. O equipamento de jardinagem estava espalhado por todo o lado, os vasos vazios tinham sido empilhados ao acaso. Tanto no interior como no exterior, só metade das paredes haviam sido tocadas, fazendo-me lembrar os anúncios dos detergentes, em que uma marca promete lavar uma camisa mais branca do que a que vem a seguir. Perto da cerca havia um monte de restos resultantes dos trabalhos no quintal. Embora os corações exteriores do roseiral estivessem tratados, os interiores pareciam abandonados e selvagens. Apesar de tudo, senti-me estranhamente aliviado. Tinha sido uma boa jornada de trabalho, um dia que me deixara a certeza de que tudo iria estar pronto a tempo. Jane ia ficar espantada e, sabendo que ela vinha a caminho de casa, estava a dirigir-me para o carro quando vi Harvey Wellington, o pastor, encostado à cerca que separava a propriedade de Noda dele, abrandando o passo. Hesitei muito brevemente antes de atravessar o quintal para me juntar a ele. A testa do homem brilhava como um mogno polido, os óculos encarrapitados quase na ponta do nariz. Como eu, estava vestido como quem tinha passado o dia a trabalhar no exterior. Quando eu já estava perto, acenou com a cabeça na direção da casa. Vejo que está a preparar tudo para o fim de semana, começou. Estou a tentar. Pode ter a certeza, com toda essa gente a trabalhar para isso. Isto hoje parecia um parque de estacionamento. Quantas pessoas é que contratou para hoje? Um total de 50? Perto disso. Assobiou baixinho ao apertarmos as mãos. É um rombo e peras na carteira, não é? Já estou a temer o resultado, respondi. Riu-se. Então, quantas pessoas espera que venham no fim de semana? Penso que serão umas 100. Vai ser uma grande festa, sem dúvida. Sei que a alma desejaria que já fosse amanhã. Nos últimos dias, só tem falado deste casamento. Ambos achamos fantástico que estejam a dar tanta importância ao assunto. É o mínimo que podemos fazer. Durante um bom bocado aguentou-me o olhar, sem qualquer resposta. Ao sentir-me observado, tive a estranha impressão de que, apesar de nos conhecermos mal, ele me estava a perceber perfeitamente. Era um pouco enervante, mas não devia ter-me deixado surpreender. Como pastor, era frequente ser procurado para ouvir e dar conselhos. Senti nele a simpatia de alguém que aprendeu a ouvir e a procurar minorar as desgraças alheias. Era provável, pensei eu, que estivesse ali um homem a quem centenas de criaturas encaravam como um dos seus melhores amigos. Como se soubesse o que eu estava a pensar, sorriu, portanto, às 8 horas da noite. Penso que mais cedo estará demasiado calor. De qualquer maneira, estará calor. Mas não penso que alguém se vá preocupar com esse género de pormenores, sentenciou, ao fazer um aceno na direção da casa. Estou satisfeito por, finalmente, se fazer qualquer coisa pela casa. É um lugar maravilhoso. Sempre foi. Eu sei. Tirou os óculos e começou a limpar as lentes com a fralda da camisa. Ora, deixe-me dizer-lhe, tenho tido muita pena de ver o que tem estado a acontecer nos últimos anos.
Só era preciso que houvesse alguém disposto a tratar de novo a propriedade. Voltou a pôr os óculos, a sorrir com doçura. Engraçado, mas já notou que quanto mais especial é uma coisa, menos as pessoas se preocupam com ela? Parecem pensar que as coisas nunca mudam. Foi o que aconteceu com esta casa. Só necessitava de um pouco de atenção e, em primeiro lugar, nunca deveria ter sido deixada chegar a este estado. Quando cheguei a casa, tinha 2 mensagens no gravador, uma do Dr. Barnwell a informar que Noah tinha regressado a Creekside, outra de Jane a informar que se encontraria lá comigo por volta das 19 horas. Quando cheguei a Creekside, a maior parte da família fizera a visita e já se fora embora. Quando entrei no quarto, só Kate permanecia ao lado do pai. Levou um dedo aos lábios, levantou-se e abraçámo-nos. Acabou por adormecer, murmurou. Devia estar exausto. Surpreendido, olhei para ele. Conhecia-o há muitos anos e não me recordava de ele dormir durante o dia. Ele está bem? Mostrou-se algo irritado quando quisemos que se deitasse novamente, mas, para além disso, parece-me bem, afirmou, agarrando uma das minhas mangas. Agora diz-me, como é que as coisas correram hoje na casa? Quero ouvir a história toda. Informei-a acerca dos progressos, observando a expressão de gozo com que tentava imaginar as situações. A Jane vai adorar. Oh, isso fez-me lembrar que falei com ela há pouco. Ligou para saber como é que estava o papá. Tiveram alguma sorte no que respeita ao vestido? É melhor que seja ela a contar-te. Mas pareceu-me bastante entusiasmada ao telefone, adiantou, pegando na mala que estava suspensa das costas de uma cadeira. Acho que tenho de ir-me embora. Passei aqui a tarde toda e sei que o Grayson está à minha espera. Cuida bem do papá, mas faz o possível para não o acordar, está bem? Precisa de dormir, concluiu, beijando-me na face. Não faço barulho, prometi. Caminhei para a cadeira que estava perto da janela e estava quase a sentar-me quando ouvi um sussurro atrás de mim. Olá, Wilson. Obrigado por teres passado por cá. Sorriu quando me voltei para ele. Pensei que estivesse a dormir. Não. Exclamou. Começou a sentar-se na cama. Tive de fingir. Andou todo o dia agarrada a mim, como se eu fosse um bebê. Até voltou a ir comigo à casa de banho. Soltei uma gargalhada. Então, não era isso que queria? Uns miminhos da sua filha? Ora bem, é mesmo disso que preciso. Não tive nem metade destes cuidados enquanto estive no hospital. Pela maneira como ela te falou, podias pensar que eu estava com um pé na cova e outro em cima de uma casca de banana. Bem, hoje está em excelente forma. Julgo que estará a sentir-se como novo. Podia estar melhor, disse, com um encolher de ombros. Embora também pudesse estar pior. Mas a cabeça está excelente, se é isso que queres saber. Nada de tonturas? Nem dores de cabeça? Afinal, talvez fosse conveniente que descansasse um pouco. Se quiser que lhe dê um iogurte, é só pedir. Agitou um dedo na minha direção. Olha lá, não comeces também. Sou um homem paciente, mas não sou nenhum santo. E não estou com disposição. Estive engaiolado durante vários dias, sem conseguir respirar um pouco de ar puro, protestou, acenando na direção do armário. Importas-te de me passar o casaco de malha? Já sabia onde ele pretendia ir. Ainda está muito quente lá fora, protestei. Dá-me o casaco e cala-te, respondeu. E se estás a pensar em te oferecer para me ajudares a vesti-lo, devo avisar-te de que poderás levar um murro no nariz. Uns minutos depois, saímos do quarto, com o saco de Wonder Bread na mão. Reparei que ficava mais calmo à medida que ia arrastando os pés pelo caminho. Apesar de Creekside ter sido sempre um lugar estranho para nós, para Noah tinha-se tornado o seu lar e era óbvio que se sentia bem ali.
Via-se também que os outros haviam sentido a falta dele, pois, ao passar pelas portas abertas dos quartos, acenavam um cumprimento e trocava algumas palavras com os amigos, prometendo à maioria que depressa regressaria para a habitual sessão de leitura. Recusou-se a dar-me o braço e, por isso, eu caminhava a seu lado. Parecia ligeiramente menos estável do que era habitual e só depois de termos saído do edifício conseguiu convencer-me de que podia continuar sozinho. No entanto, à velocidade a que caminhávamos, levámos um bom bocado até atingirmos o lago, dando-me tempo suficiente para verificar que a raiz tinha desaparecido. Bem gostaria de saber se fora Kate quem tinha lembrado a questão a um dos irmãos. Sentámo-nos nos lugares habituais e olhámos a extensão de água, mas não consegui avistar o cisne. A pensar que ele poderia estar oculto pelos arbustos da margem oposta à nossa, inclinei-me para trás no assento. Noah começara a partir o pão em pedaços pequenos. Ouvi-te falar da casa com a Kate, afirmou. Como é que as minhas roseiras se estão a portar? Ainda não estão todas podadas, mas acho que apreciaria o trabalho que já foi feito. Juntou os pedaços de pão no regaço. Aquele jardim significa muito para mim. É quase tão velho como tu. É. As primeiras plantas foram postas na terra em abril de 1951, explicou, a acenar com a cabeça. É certo que, ao longo dos anos, tivemos de substituir a maior parte delas, mas foi nessa data que concebi a disposição das roseiras e comecei a prepará-las. A Jane contou-me que preparou uma surpresa para Ali, para lhe mostrar quanto a amava. Noah resfolgou, antes de continuar, isso é apenas parte da história. Mas não me surpreende que ela pense assim. Por vezes, penso que a Jane e a Kate queriam que eu passava a maior parte do meu dia a paparicar a minha mulher. Quer dizer que não foi assim? Perguntei, a fingir que a revelação me tinha chocado. Riu-se. Mais ou menos. Tínhamos as nossas discussões uma vez por outra, como toda a gente. Só que éramos muito eficientes a fazer as pazes. Porém, quanto ao jardim, acho que elas têm razão, em parte. Pelo menos quanto ao início, informou, colocando os pedaços de pão de lado. Foi plantado quando Ali estava grávida da Jane. A gravidez ainda não ia avançada e ela estava sempre enjoada. Calculei que os enjoos desaparecessem passadas as primeiras semanas, mas tal não aconteceu. Havia dias em que mal podia pôr os pés fora da cama e eu sabia que, com a aproximação do verão, ela iria sentir-se muito pior. Logo, quis dar-lhe qualquer coisa bonita, algo que ela pudesse ver da janela do quarto, continuou, semicerrando os olhos por causa do sol. Sabias que, de início, havia apenas um coração, que não eram 5? Ergui as sobrancelhas. Não sabia. É claro que não planeei nada daquilo, mas, depois de Jane ter nascido, devo ter começado a pensar que o primeiro coração parecia extremamente mesquinho e que precisava de plantar mais umas roseiras para encher os espaços. Continuava, porém, a evitar meter-me nisso, pois a operação dera-me demasiado trabalho na primeira vez. Na altura em que me senti pronto a recomeçar, ela estava novamente grávida. Quando viu o que eu andava a fazer, partiu do princípio de que isso acontecia por vir mais um filho a caminho, dizendo-me que aquela era a coisa mais adorável que eu alguma vez fizera por ela. Dito isto, não me era fácil parar. E isso que pretendo dizer quando afirmo que a história só é verdadeira em parte. O primeiro talvez tenha sido um gesto romântico, mas, quando chegou ao último, aquilo tinha-se tornado mais uma obrigação. Não se tratava apenas de plantar, havia que manter. As rosas são difíceis de tratar. Quando são novas, parecem sair da terra como árvores, mas temos de estar sempre a podá-las para que cresçam como deve ser. Todas as vezes que começavam a lançar novos ramos tinha de lá ir, de tesoura em punho, para manter o desenho. Passado algum tempo, parecia-me que o jardim nunca teria o aspecto que eu queria. Além de ser um trabalho doloroso,
Aqueles picos são aguçados. Passei muito tempo de mãos ligadas, como se fosse uma múmia. Sorri. Julgo que ela apreciava o que você estava a fazer. Oh, é verdade que sim. Pelo menos durante algum tempo. Até me pedir que enterrasse tudo aquilo. A princípio, pensei que não tinha ouvido bem, mas, pela expressão dele, concluí que ouvira perfeitamente. Recordei a melancolia que por vezes sentia ao olhar as pinturas de Ali que tinham por motivo o jardim. Por quê? Antes de responder, Noah quase cerrou os olhos por causa do sol. Tanto quanto sei, ela adorava o jardim, mas a visão do roseiral era demasiado dolorosa. Sempre que o olhava da janela começava a chorar, dando a ideia de que jamais conseguiria parar. Levei algum tempo a perceber o motivo do desgosto. Por causa do John, sussurrei, referindo-me ao menino que morrera de meningite quando tinha 4 anos. Jane, tal como Noah, raramente o mencionava. A perda quase a matou. Noah fez uma pausa. Quase me matou, também. Era um rapazinho tão encantador, que estava a chegar à idade de descobrir o mundo, em que tudo é novo e excitante. Como era o mais novo, costumava tentar agir como os mais crescidos. Andava sempre a persegui-los pelo jardim. Além de ser saudável. Antes de adoecer, nem tivera uma otite ou uma constipação grave. Por isso, o choque foi tão grande. Numa semana andava a brincar no jardim, na semana seguinte tivemos de o sepultar. Depois da morte do filho, Ali quase não dormia e mal conseguia comer. Quando não chorava, parecia andar por ali, numa espécie de sonho. Não tinha a certeza de que ela alguma vez ultrapassasse o desgosto. Foi então que me pediu que destruísse o roseiral. Calou-se. Eu não disse nada, sabendo que era impossível imaginar a dor de perder um filho. Por que é que não enterrou as roseiras? Perguntei, passado algum tempo. Pensei que era apenas o desgosto a manifestar-se, respondeu, calmamente, e não tive a certeza de que ela o desejasse verdadeiramente, ou que apenas o dissesse num dia em que a dor se tornara insuportável. Por isso, esperei. Pensei que se me fizesse o pedido outra vez lhe faria à vontade. Ou que lhe proporia remover apenas o coração exterior, desde que ela desejasse manter os restantes. Afinal, o segundo pedido nunca foi feito. E depois? Mesmo que o usasse bastante como tema dos seus quadros, nunca mais sentiu o mesmo em relação ao roseiral. Deixou de ser uma felicidade para ela, desde o momento em que perdemos o John. Mesmo quando a Kate celebrou lá o casamento, a ideia não a entusiasmou muito. E os seus filhos sabem a razão da existência de 5 corações? Talvez saibam, sem terem consciência disso, mas, nesse caso, tiveram de o descobrir por si próprios. Não era assunto que eu ou Ali gostássemos de abordar. Depois da morte do John, tornou-se mais fácil imaginar que, em vez de 5, o roseiral fora uma prenda única. E foi assim que começou a ser considerado. E quando os miúdos cresceram e acabaram por fazer perguntas, Ali apenas lhes disse que eu plantara para ela. Portanto, para eles, ficou apenas este gesto romântico. Pelo canto do olho, vi o cisne aproximar-se e deslizar na nossa direção. É curioso que não tivesse aparecido antes e gostaria de saber por onde teria andado. Pensei que Noah ia mandar-lhe imediatamente um pedaço de pão, mas ele não o fez. Em vez disso, ficou a vê-lo aproximar-se. Quando estava a poucos metros de distância, o cisne pareceu hesitar por breves instantes, mas, então, para minha surpresa, aproximou-se da margem. Instantes depois nadou para junto de nós e Noah estendeu a mão. O cisne aceitou a carícia e, ao vê-lo falar calmamente com o animal, de repente, percebi que o cisne também tinha sentido a falta do meu sogro. Noah alimentou o cisne e depois eu, maravilhado, vi a ave aconchegar-se a seus pés, como ele me contara que costumava acontecer. As nuvens começaram a surgir uma hora mais tarde.
grandes e de barriga cheia, pronunciavam o tipo de tempestade estival que é tão comum no sul. Chuva intensa durante 20 minutos, para depois o céu ir clareando lentamente. O cisne recomeçara a nadar no lago, e eu estava prestes a sugerir a Noa que devíamos regressar ao quarto, quando ouvimos a voz de Ana a chamar-nos. É, avô, é papá. Chamava. Como não vos encontrei no quarto, achamos que devíamos procurá-los aqui. Voltei-me para ver uma Ana sorridente a aproximar-se. Contrariada, Jane vinha uns metros atrás da filha. O seu sorriso era contrafeito. Este, eu sabia, era o lugar onde ela detestava ver o pai. Olá, minha querida, saudei ao levantar-me. Ana abraçou-me com força, com os braços bem apertados nas minhas costas. Como é que as coisas correram hoje? Perguntei. Encontraste o vestido? Quando me largou, não conseguia evitar a excitação. Vais adorá-lo, prometeu, a apertar-me os braços. É perfeito. Jane chegara junto de nós e libertei Ana para abraçar a mãe, como se aquele gesto tivesse de alguma forma voltado a ser normal entre nós. Pareceu-me descontraída e agradável, uma presença tranquilizadora. Noa dirigiu-se à neta, batendo no banco, a convidá-la a sentar-se. Anda cá. Conta-me o que tens andado a fazer como preparação para o próximo fim de semana. Ana sentou-se e pegou na mão do avô, dizendo, tem sido fantástico. Nunca poderia imaginar que tivesse tanta graça. Devemos ter entrado numa dúzia de estabelecimentos. E devia ver a Leslie. Também encontramos um vestido para ela, uma coisa pavorosa. Jane e eu ficámos à parte, a ouvir Ana contar o rodopio de atividades dos 2 dias anteriores. Ao contar um episódio após outro, alternadamente, dava cotoveladas ao avô ou estreitava a mão dele entre as suas. Apesar da diferença de 60 anos de idade entre ambos, era evidente que se sentiam bem à vontade um com o outro. Embora sejam frequentes as relações especiais entre avós e netos, Noa e Ana eram verdadeiros amigos, uma constatação que me provocava assomos de orgulho paternal, ao ver a jovem mulher em que Ana se transformara. A expressão serena de Jane mostrava que estava a sentir-se exatamente como eu e, apesar de já não fazer tal coisa há muitos anos, pus-lhe um braço à roda dos ombros. Suponho que não sabia ao certo qual seria a reação dela durante uma fração de segundo. Pareceu-me espantada, mas, ao senti-la descontrair-se por baixo do meu braço, houve um momento em que o mundo me pareceu perfeito. No passado, em momentos como aquele, era comum que me faltassem as palavras. Talvez alimentasse o medo secreto de exprimir os meus sentimentos em voz alta, que receasse que as palavras os diminuíssem. Contudo, agora estava a verificar que tinha sido um erro esconder o que pensava e, pondo os lábios junto do ouvido de Jane, sussurrei as palavras que nunca deveria ter guardado dentro de mim. Amo-te, Jane, e ter-te a meu lado faz de mim o homem mais feliz do mundo. A despeito de ter mantido o silêncio, a forma como se encostou mais a mim foi a resposta que eu procurava. A trovoada começou 1h30 mais tarde, um estrondo profundo que pareceu rasgar o céu. Depois de levarmos Noa ao seu quarto, Jane e eu fomos para casa, despedindo-nos de Ana no parque de estacionamento. Atravessei a baixa, a ver os raios de sol a atravessarem as nuvens cada vez mais espessas, a desenharem sombras e a fazer o rio brilhar como ouro. Jane ia surpreendentemente calada, a olhar através dos vidros e dei comigo a espreitá-la pelo canto do olho. Os cabelos iam bem arrumados atrás das orelhas e a blusa cor-de-rosa que vestia tornava-lhe a pele rosada como a de uma criança de tenra idade. Na mão, brilhava o anel que usava há quase 30 anos, o anel de noivado com um diamante a coroar o fino fio de ouro. Momentos depois de entrarmos no nosso bairro, parámos o carro no desvio de acesso à casa e Jane animou-se com um sorriso forçado. Desculpa por ter vindo tão calada. Acho que estou um bocado cansada. Não faz mal. Esta foi uma semana comprida.
Transportei a mala dela para dentro de casa e fiquei a vê-la largar a mala de mão na mesa que está junto à porta. Apetece-te um copo de vinho? Perguntei. Jane bocejou e abanou a cabeça. Não, esta noite não. Se bebesse um copo, acho que ficava logo a dormir. Mas adorava um copo de água. Fui à cozinha encher 2 copos com gelo e água tirada do frigorífico. Bebeu uma grande golada, encostou-se à bancada e descansou um pé nos armários que estavam atrás dela, a sua pose habitual. Estes meus pés matam-me. Quase não paramos um minuto em todo o dia. Antes de escolher um, a Ana analisou mais de 100 vestidos. E, na realidade, foi a Leslie que o tirou do cabide. Penso que já estava a ficar desesperada, pois a Ana é a pessoa mais indecisa que eu já vi. Como é o vestido? Oh, tens de a ver dentro dele. É um desses vestidos estilo sereia que, na verdade, lhe dá uma figura achatada. Ainda tem de ser adaptado, mas o Kit vai adorá-lo. Aposto que fica muito bonita. Isso é verdade. Pela sua expressão sonhadora, via-se que estava de novo a vê-lo. Eu mostrava-te, mas a Ana não quer que o vejas antes do dia do casamento. Quer fazer-te uma surpresa, acrescentou, fazendo uma pausa. Então, e da tua parte, como é que correu? Apareceu alguém lá pela casa? Toda a gente, respondi, descrevendo-lhe com pormenores a forma como decorreu a manhã. Espantoso, comentou, a encher de novo o copo. Quero dizer, considerando que foi tudo decidido à última hora. Da cozinha, podíamos ver as janelas envidraçadas de correr, que abriam para a varanda. A luz exterior diminuíra por causa das nuvens espessas e, leves a princípio, as gotas de chuva começaram a bater contra a janela. O rio parecia cinzento e ameaçador. Instantes depois, houve um relâmpago e logo se ouviu o ribombar do trovão, seguido de um dilúvio. Com a tempestade a dar largas a toda a sua fúria, Jane voltou-se para a janela. Sabes se dão chuva para sábado? Perguntou. A pergunta foi feita numa voz surpreendentemente calma. Esperava que estivesse mais ansiosa. Pensei na calma que demonstrara durante a viagem para casa e apercebi-me de que não dissera uma palavra sobre a presença de Noah no lago. Ao observá-la, tive a estranha sensação de que o seu humor tinha uma qualquer relação com Ana. Não se espera, respondi. As previsões indicam céu limpo. Supõe-se que esta seja a última chuvada desta fase. Em silêncio, ficamos a ver a chuva cair. Para além do bater leve da chuva, tudo estava silencioso. Jane olhava a chuvada com ar sonhador e a sombra de um sorriso perpassou-lhe pelos lábios. É belo, não é? Perguntou. Não é lindo ver a chuva a cair? Costumávamos fazer isto em casa dos meus pais, recordas-te? Quando ficávamos sentados no alpendre. Recordo-me. Era agradável, não era? Muito. Há muito tempo que não fazíamos isto. Não, concordei, não o temos feito. Parecia perdida em pensamentos, enquanto eu rezava para que aquela sensação de calma não viesse a dar lugar à habitual tristeza. Mas a sua expressão não mudou e, passado um bom bocado, olhou para mim. Hoje aconteceu uma outra coisa, informou, ficando a olhar para o copo. Levantando o olhar, encontrou o meu. Os olhos dela pareciam brilhar com as lágrimas reprimidas. Não poderei ficar sentada junto de ti durante a cerimónia do casamento. Não podes. Não posso. Terei de estar lá à frente, junto da Ana e do Kit. Por quê? Jane estendeu a Renan para o copo. Porque a Ana pediu-me que fosse sua dama de honor, explicou, com uma ligeira tremura na voz. Disse que se sentia mais ligada a mim do que a qualquer outra pessoa e que eu fizera tanto por ela e pelo casamento. Pestanejou rapidamente e fungou um pouco.
Sei que é uma tontaria, mas fiquei tão surpreendida quando ela me pediu que mal consegui responder-lhe. Nunca tal ideia me passara pela cabeça. Foi tão simpática ao fazer o pedido, como se estivesse a esmolar uma coisa realmente importante para ela. Enxugou as lágrimas e eu senti um aperto na garganta. Pedir ao pai para servir de padrinho era bem típico do Sul, mas era raro que a mãe fosse escolhida para dama de honor. Oh, querida, murmurei. Que ideia maravilhosa! Fico tão contente, por ti. Novo relâmpago seguido de trovão e quase não demos por ele, pois ficáramos ambos parados na cozinha, a partilhar a nossa alegria em silêncio, até bastante tempo depois de a tempestade ter passado. Quando a chuva parou por completo, Jane abriu a janela de correr e fomos para a varanda. A água continuava a pingar das goteiras e do corrimão, enquanto ligeiras nuvens de vapor subiam do chão da varanda. Ao segui-la, senti que as costas e os braços me doíam por causa das tensões a que estivera sujeito. Rodei os ombros na tentativa de me descontrair. Já comeste? Perguntou Jane. Ainda não. Não queres sair para comermos qualquer coisa? Negou com um movimento de cabeça. Não. Estou bastante cansada. E se mandássemos vir qualquer coisa para celebrarmos? Qualquer coisa ligeira. Algo de divertido. Tal como. O que dizes a uma pizza? Jane pôs as mãos nas ancas. Não mandamos vir uma pizza desde o dia em que a Leslie se foi embora. Eu sei. Mas parece uma boa ideia, não achas? É sempre uma boa ideia. O problema é que ficas sempre indisposto. Isso é verdade, admiti. Mas esta noite apetece-me viver perigosamente. Não preferes que eu prepare qualquer coisa? Tenho a certeza de que haverá algo que se coma no frigorífico. Deixa-te disso. Há anos que não partilhamos uma pizza. Só os dois, quero dizer. Sentamo-nos no sofá, comemos diretamente da embalagem, percebes? Como costumávamos fazer. Vai ser giro. Olhou-me com ar de espanto. Queres fazer uma coisa gira? Tratava-se mais de uma afirmação do que de uma pergunta. Quero. Encomendas tu ou encomendo eu? Acabou por perguntar. Deixa isso comigo. O que é que queres que lhe ponham? Ficou uns instantes a pensar. E se fosse com todos? Por que não? A pizza chegou meia hora depois. Na altura, Jane já tinha mudado de roupa, vestira calças de ganga e uma t-shirt, e comemos a pizza como dois estudantes num dormitório universitário. Apesar de antes ter recusado um copo de vinho, Jane partilhou comigo uma cerveja que tirámos do frigorífico. Enquanto comíamos, deu-me mais pormenores sobre o que fizera durante o dia. A manhã fora passada à procura de vestidos para Leslie e para si própria, apesar dos protestos de Jane que dizia: arranjo qualquer coisa simples no Belg. Ana tinha insistido para que Leslie e a mãe escolhessem vestidos de que gostassem e pudessem voltar a usar. A Leslie encontrou o mais elegante dos vestidos, à altura do joelho, como um vestido de cocktail. Ficava tão bem à Leslie que a Ana também quis experimentá-lo, só por graça, continuou Jane, soltando um suspiro. As miúdas transformaram-se em duas belezas. Têm os teus genes, expliquei, com o ar mais sério deste mundo. Jane limitou-se a rir e a fazer um gesto com a mão, com a boca cheia de pizza. Lá fora, com o andar do serão, o céu mudara para azul escuro, e as nuvens, iluminadas pelo luar, apresentavam-se debruadas de prata. Quando acabamos, não nos mexemos, ficamos calados, a ouvir o som das campainhas agitadas pela brisa de verão. Jane descansou a cabeça nas costas do sofá, olhando para mim com os olhos semicerrados, com um ar estranhamente sedutor. Foi uma boa ideia. Estava mais esfomeada do que parecia. Não comeste assim tanto. Neste fim de semana tenho de caber dentro do vestido.
No teu caso, não estaria preocupado, comentei. Continuas tão bonita como no dia em que me casei contigo. Pelo seu sorriso tenso, verifiquei que as minhas palavras não tinham surtido o efeito desejado. Abruptamente, Jane voltou-se no sofá, de forma a ficar de frente para mim. Wilson, posso fazer-te uma pergunta? Claro. Exijo que me digas a verdade. De que se trata? Hesitou um instante. É sobre o que se passou hoje no lago. O cisne, pensei de imediato, mas, antes que eu pudesse explicar como não me pedira que o levasse até lá, e como ele teria ido quer eu o acompanhasse ou não, ela continuou, o que é que tu me quiseste dizer? Fiquei intrigado, a franzir o sobrolho. Julgo não ter percebido a pergunta. Quando disseste que me amavas e que eras o homem mais feliz do mundo. Espantado, por momentos limitei-me a olhar para ela. Queria dizer exatamente aquilo que ouviste, respondi, ainda sem perceber onde ela queria chegar. Só isso? Sim, disse, incapaz de esconder a minha confusão. Por quê? Estou a tentar descobrir um motivo para me dizeres aquilo, respondeu com naturalidade. Uma declaração feita assim, de repente, nem parece coisa tua. Bem, pareceu-me que eram as palavras apropriadas. Perante a minha resposta, Jane cerrou os lábios, com uma expressão cada vez mais grave. Olhou para o teto e pareceu estar a concentrar energias antes de se virar de novo para mim. Será que tens uma amante? Indagou. Pestanejei. O quê? Ouviste o que eu disse? De repente, apercebi-me de que ela não estava a brincar. Via-se que estava a tentar ler o que me ia na alma, a avaliar a verdade do que eu lhe iria dizer em seguida. Peguei-lhe na mão e coloquei a minha mão livre em cima das duas. Não respondi, olhando-a nos olhos. Não tenho uma amante. Nunca tive qualquer amante e nunca terei. Mas, nunca tive um tal desejo. Após uns momentos de minucioso escrutínio, fez um sinal de assentimento. Está bem. Estou a falar a sério, enfatizei. Sorriu e apertou ligeiramente a minha mão. Acredito. Não acreditei que tivesses, mas a pergunta tinha de ser feita. Olhei para ela com espanto. Como é que tal ideia te pôde alguma vez passar pela cabeça? Foi por causa de ti. Pela maneira como tens agido. Não compreendo. Mediu-me francamente com os olhos. Ora bem, tenta ver as coisas segundo a minha perspectiva. Primeiro, começaste a fazer exercício e a perder peso. Depois, começaste a cozinhar e a fazer-me perguntas acerca de como passava os meus dias. Como se ainda não fosse suficiente, tens-me dado uma ajuda preciosa em toda esta última semana e, ultimamente, em todas as situações. E agora, começaste a dizer essas coisas amorosas, nada habituais em ti. Comecei por pensar que era apenas uma fase, depois pensei que era por causa do casamento. Mas agora, bem, é como se, de repente, te tivesses transformado noutra pessoa. Quer dizer, andares a pedir desculpa por não passares comigo o tempo suficiente? A dizeres que me amas, assim, sem mais nem menos? A passares horas a ouvires-me falar de compras? Vamos mandar vir uma pizza para nos divertirmos? Acho que é formidável, mas só quis ter a certeza de que não estavas a agir assim por te sentires culpado de qualquer coisa. Continuo a não perceber o que está a acontecer contigo. Neguei com movimentos de cabeça. Não é uma questão de me sentir culpado. Bem, se excetuarmos o facto de trabalhar demasiado, é evidente. Sinto-me realmente culpado disso. Mas a forma como tenho estado a agir é apenas. Quando me engasguei, Jane inclinou-se para mim, a pressionar. Apenas o quê? Como te disse na outra noite, não tenho sido o melhor dos maridos e não sei, acho que estou a tentar modificar-me. Por quê?
Porque pretendo que voltes a gostar do teu marido, pensei, mas guardei essas palavras para mim. Parei, a refletir antes de responder, porque, para mim, tu e os miúdos são as pessoas mais importantes do mundo, sempre foram, e passei demasiado tempo a agir como se não o fossem. Sei que não posso alterar o passado, mas posso mudar o futuro. E eu também posso mudar. E vou mudar. Olhou-me com os olhos semicerrados. Queres dizer que vais começar a trabalhar menos? O tom era amável, mas cético, e pensar no que me tinha tornado fez-me sentir mal. Se, neste momento, me pedires para me reformar, eu reformo-me, respondi. O brilho sedutor voltou aos olhos dela. Estás a ver o que eu pretendo dizer? Nos dias que correm já não és o mesmo. Apesar de ela estar a picar-me, e de não saber se me acreditava ou não, vi bem que apreciava o que acabara de ouvir. Ora bem, agora chegou a minha vez. Posso fazer-te uma pergunta? Por que não? Como a Ana vai estar em casa dos pais do Kit amanhã à noite, e como a Leslie e o Joseph só chegam na sexta-feira, estava a pensar que amanhã poderíamos organizar um programa especial para nós. Em que é que estás a pensar? E se me deixasses pensar melhor, para te fazer uma surpresa? Brindou-me com um sorriso recatado. Tu sabes como eu adoro surpresas. Sim, é claro que sei. Vou adorar, concluiu, sem disfarçar o prazer que sentia. Capítulo 14. Na manhã de quinta-feira, de mala aviada, cheguei cedo à casa de Noah. Como acontecera no dia anterior, a propriedade já estava atravancada de veículos. O meu amigo Nathan Little acenou-me do outro lado do quintal, a informar-me por gestos de que iria ter comigo dentro de minutos. Arrumei o carro à sombra e lancei-me de imediato ao trabalho. Usando a escada, acabei de remover as proteções das janelas, de maneira que as agulhetas de limpeza por pressão tivessem acesso a toda a superfície das paredes. Guardei o resto das pranchas por debaixo da casa. Estava quase a fechar a cave quando chegou uma equipa de limpeza, com 5 elementos, que pôs a casa toda em estado de sítio. Como os pintores já estavam a trabalhar no piso inferior, trouxeram para dentro baldes, esfregões, panos de limpeza, detergentes e, movendo-se com rapidez e eficiência, limparam a cozinha, a escada, as casas de banho, as janelas e os quartos do primeiro andar. As camas foram feitas de novo, com lençóis e cobertores que eu trouxera de casa. Entretanto, Nathan tinha colocado flores frescas em todas as divisões da casa. Passada uma hora, chegou o caminhão da empresa de aluguer de equipamento e os trabalhadores começaram a descarregar cadeiras brancas de abrir e fechar, colocando-as em filas. Cavaram buracos junto da latada, onde colocaram vasos com glicínias já em flor. As flores de cor púrpura eram passadas pela latada e atadas. Para lá da latada, o ar descuidado antes apresentado pelo roseiral dera lugar a uma mancha de cores. Apesar do seu limpo previsto pelos serviços de meteorologia, contratei a montagem de uma tenda para proporcionar abrigo do sol do meio-dia. A tenda branca foi posta de pé durante a manhã. Logo que ficou completa, foram colocados mais vasos de glicínias no chão, depois à volta dos postes, juntamente com linhas de luzes brancas. A agulheta de limpeza por pressão limpou a fonte existente no centro do roseiral, pouco depois do almoço. Liguei o repuxo e ouvi a água a cair pelos 3 degraus da fonte, que formavam uma pequena cascata. O afinador do piano chegou e gastou 3 horas a afinar o instrumento que não era usado há muito tempo. Quando ele acabou, foi instalado um conjunto de microfones especiais para encaminhar a música, primeiro para o local da cerimónia e depois para a sala do copo d'água. O sistema de colunas e microfones permitia que o pastor fosse ouvido durante a celebração e asseguravam que a música chegaria a todos os cantos da casa. As mesas foram espalhadas por toda a sala principal, cada uma com a sua toalha de pano, só ficando livre um espaço destinado à dança, em frente da lareira. Velas novas e centros florais apareceram como por magia, de modo que,
quando chegassem, os empregados do restaurante só tivessem de pôr guardanapos de pano, em forma de cisne, e dar os toques finais nos preparativos. Também recordei ao pessoal que pretendia uma mesa isolada no alpendre. Minutos depois, estava montada. O toque final foi a colocação de vasos com hibiscos, decorados com luzes brancas e colocados em cada canto da sala. A azáfama começou a diminuir a meio da tarde. Toda a gente iniciou a tarefa de carregar os carros e caminhões, enquanto a equipa do quintal dava os últimos retoques na limpeza. Pela primeira vez, desde o desencadear do projeto, encontrei-me sozinho na casa. Senti-me bem. Se bem que frenético, o trabalho dos últimos 2 dias decorrera sem incidentes e, mesmo sem a mobília, o aspecto opulento da casa recordava os dias em que fora habitada. Ao ver os caminhões a entrar na estrada, soube que eram horas de também eu me ir embora. Depois de levarem os vestidos a fazer os últimos ajustamentos durante a manhã, Jane e Ana tinham reservado a tarde para irem arranjar as unhas. Gostaria de saber se Jane estaria a pensar na saída que lhe prometera. Dada a excitação em que andávamos, não era provável que se lembrasse, conhecendo-me tão bem, não estaria à espera de uma surpresa digna desse nome, apesar da minha confissão da noite anterior. Ao longo dos anos, procurara com fervor não criar expectativas demasiadas, mas agora tinha esperança de que esse fosse um fator capaz de tornar ainda mais especial o que eu tinha planeado. Ao olhar para a casa, compreendi que os meses que passara a preparar o nosso aniversário iam ser compensados. Manter Jane na ignorância do que andava a preparar fora relativamente fácil, mas agora, quando a noite estava tão perto, apercebi-me de que a maioria das coisas que pretendera para Jane e para mim já tinham acontecido. No início, planeara o meu presente de forma a que ele fosse visto como o sinal para um novo começo, mas agora ele apresentava-se mais como o final de uma jornada que me preenchera mais de um ano. Com a propriedade finalmente vazia, dei uma última volta antes de me dirigir para o carro. A caminho de casa, fiz um desvio para ir ao supermercado e a outras lojas, reunindo tudo aquilo de que viria a precisar. Quando cheguei a casa eram quase 17 horas. Para me recompor, fiquei quieto durante uns minutos e depois meti-me debaixo do chuveiro para limpar a sujidade acumulada durante todo o dia. Sabendo que dispunha de pouco tempo, andei a correr na hora seguinte. Sempre a seguir a lista que tinha preparado no escritório, comecei os preparativos para o serão em que pensara durante meses. Os passos foram dados um por um. Pedir à Ana que me avisasse logo que mãe a deixasse, para me dar uma ideia da altura em que Jane chegaria à casa. Foi o que ela fez, alertando-me para o facto de a mãe ir chegar dentro de 15 minutos. Depois de me ter assegurado que a casa estava perfeita, completei a tarefa, datilografando um bilhete que deixei na porta da frente, pregado de forma que Jane não pudesse deixar de o ver. Emenda à casa, minha querida. A tua surpresa espera-te no interior. Feito isto, entrei no carro e afastei-me. Capítulo 15. Cerca de 3 horas mais tarde, olhei por uma das janelas da frente da casa de Noah e vi faróis que se aproximavam. Consultando o relógio, verifiquei que ela ia chegar mesmo na hora. A ajeitar o casaco, tentei imaginar o estado de espírito de Jane. Apesar de não a ter visto quando ela chegou à nossa casa, tentei adivinhar os passos dela. Teria ficado surpreendida por não ver o meu carro no desvio de acesso à casa? Bem, gostaria de saber. Certamente teria notado que eu correra as cortinas antes de sair, talvez tenha ficado uns instantes dentro do carro, admirada ou até intrigada. Previ que ela tivesse as mãos ocupadas ao sair do carro, talvez com o vestido para o casamento, certamente com os sapatos que tinha comprado durante o dia. Como quer que fosse, ao aproximar-se dos degraus, não deixaria de reparar no bilhete e só posso calcular a expressão de curiosidade que lhe teria perpassado pelo rosto. Teria reagido às minhas palavras logo que as conseguiu ler, a partir dos degraus? Não o poderia saber. Um sorriso fugaz, talvez?
A sua incerteza não deixaria de aumentar pelo facto de eu não me encontrar em casa. Que teria pensado depois, ao abrir a porta para encontrar uma sala de estar às escuras, iluminada pela claridade pálida de velas, com a música melancólica de Billie Holiday a tocar na instalação de alta fidelidade. Quanto tempo teria demorado a reparar nas pétalas de rosa espalhadas pelo chão, desde o vestíbulo até à escada, passando pela sala de estar, onde que eu deixara o segundo bilhete colado na balaustrada. Minha querida, este serão é para ti. Porém, para o gozares por inteiro, tem de desempenhar o teu papel. Pensa que estás a palpar num jogo. Dar-te um rol de instruções e o teu papel é fazeres tudo como te eu pedir. A primeira tarefa é simples. Fazes o favor de apagares as velas e segues as pétalas até ao quarto. Lá encontrarás novas instruções. Teria ficado sem fôlego devido à surpresa? Ou soltado uma gargalhada de quem não acredita no que está a acontecer? Não podia ter a certeza, mas, conhecendo Jane, sabia que ela não se recusaria a entrar no jogo. Quando chegasse ao quarto, a sua curiosidade já estaria suficientemente espicaçada. Dentro do quarto, encontraria velas acesas em todas as superfícies lisas e a música de Chopin a tocar baixinho. Um ramo de 30 rosas em cima da cama, junto do ramo de flores, uma de cada lado. Encontraria 2 caixas devidamente embrulhadas e com um bilhete em cada uma. No presente da esquerda lia-se, abrir agora. No da direita, estava escrito, abrir às 20 horas. Imagino-a a caminhar lentamente na direção da cama e a levar as flores ao nariz, a apreciar o seu cheiro forte. Quando abrisse o bilhete do lado esquerdo, leria: tiveste um dia cansativo, por isso pensei que gostasses de descansar um pouco antes do nosso encontro desta noite. Abra o presente que acompanha este bilhete e leva o seu conteúdo para a casa de banho. Lá, esperam-te novas instruções. Se olhasse por cima do ombro, Jane veria mais velas acesas. Agora na casa de banho, ao abrir a prenda encontraria um conjunto de óleos para banho e loções para a pele, além de um novo robe de seda. Conhecendo a Jane, acho que deve ter-se sentido tentada a abrir o presente do lado direito, aquele que só deveria abrir às 20 horas. Teria debatido a questão de seguir ou não as instruções. Teria feito deslizar os dedos sobre o papel da embalagem antes de se retrair? Suspeito que sim, mas também sei que, finalmente, se encaminharia para a casa de banho. No toucador encontraria uma outra nota. Depois de um dia atarefado, haverá alguma coisa melhor que um demorado banho quente? Escolhe o óleo de banho que preferires, faz montes de bolhas e enche a banheira de água. Ao lado da banheira, encontrarás uma garrafa do teu vinho preferido, ainda fresca mas já desfolhada. Bebe um copo. A seguir, liberta-te da roupa, entra na banheira, inclina a cabeça para trás e descontrai-te. Quando estiveres pronta para sair da banheira, seca-te com a toalha e usa uma das novas loções que comprei para ti. Não te vistas. Em vez disso, enverga o novo robe e senta-te na cama para abrires o outro presente. Na segunda caixa havia um novo vestido de cocktail e sapatos pretos, que eu comprara depois de ter calculado os tamanhos apropriados a partir das roupas que estão no guarda-fatos. O bilhete que acompanhava o vestido de noite era simples. Estás quase pronta. Por favor, abre a caixa e veste o que comprei para ti. Se assim o desejares, podes pôr os brincos que te dei pelo Natal, na altura em que começamos a namorar. Mas não percas tempo, minha querida, porque dispões apenas de 45 minutos para fazer tudo o que falta. Apaga todas as velas, despeja a banheira e desliga a alta fidelidade. Às 20h45 desce para a entrada principal. Fecha a porta depois de saíres. Fecha os olhos e fica de costas para a rua. Quando te voltares de novo, abre os olhos, pois estarás pronta para começar o teu serão. Em frente da casa, à espera dela, estaria a limusina que eu alugara. Um motorista, que se apresentava com outro presente, tinha instruções para dizer: Mrs. Lewis?
Vou levá-la até junto do seu marido. Ele deseja que abra este presente logo que entre no carro. Dentro da caixa, tem qualquer coisa para si. Na caixa entregue pelo motorista havia um frasco de perfume, acompanhado de uma curta nota. Escolhi este perfume especialmente para esta noite. Depois de entrares no carro, põe algum e abra outra prenda. Encontrarás instruções sobre o que tens a fazer. Na segunda caixa, havia um lenço preto, onde estava pregado um bilhete com a seguinte mensagem: vais ser conduzida ao lugar onde estou à tua espera, mas quero fazer-te uma surpresa. Por favor, usa o lenço como uma venda e não te lembres de espreitar. A viagem durará menos de 15 minutos e o motorista só arranca depois de lhe dizeres: estou pronta. Quando o automóvel parar, o motorista abre-te a porta. Mantém os olhos vendados e pede-lhe que te guie para fora do carro. Estarei à tua espera. Capítulo 16. Respirei fundo ao ver a limusina parar em frente da casa. Ao sair do carro, o motorista fez-me sinal de que tudo tinha corrido com normalidade. Correspondi com um aceno nervoso. Durante o último par de horas, tinha oscilado entre a excitação e o terror de saber se Jane teria encontrado todas aquelas coisas, digamos, patéticas. De repente, ao ver o motorista pronto a abrir a porta, senti dificuldade em engolir. Mesmo assim, cruzei os braços e encostei-me contra o corrimão do alpendre, fazendo o possível para parecer descontraído. A lua brilhava e ouviam-se os sons dos grilos. O motorista abriu a porta. Uma perna de Jane apareceu primeiro e, quase como se fosse uma cena passada em câmara lenta, ela emergiu do carro, com a venda ainda colocada. Não conseguia tirar os olhos dela. À luz do luar, notei o ligeiro sorriso que lhe arrepanhava os cantos da boca e ela pareceu-me simultaneamente exótica e elegante. Fiz sinal ao motorista, fazendo saber que podia ir-se embora. Quando o automóvel se afastou, aproximei-me lentamente de Jane, tentando arranjar coragem para falar. Estás com um aspecto maravilhoso, murmurei-lhe ao ouvido. Ela voltou-se para mim, a responder ao cumprimento com um largo sorriso, obrigada. Esperou que eu acrescentasse mais qualquer coisa, mas, como não o fiz, mostrou-se pouco à vontade. Ainda não posso tirar a venda? Olhei à volta para ter a certeza de que tudo estava como eu queria. Podes, sussurrei. Levou a mão ao lenço que, de imediato, se soltou e caiu. Precisou de uns instantes para se adaptar à luz, começando por concentrar o olhar em mim, depois na casa e de novo em mim. Tal como Jane, eu estava vestido a rigor. O meu smoking era novo e feito por medida. Pestanejou, como quem acorda de um sonho. Pensei que gostarias de ver o aspecto que isto vai ter no fim de semana, desculpem-me. Rodou a cabeça lentamente para abarcar tudo. Mesmo de longe, a propriedade parecia encantada. Por baixo do céu negro, o branco da tenda brilhava e as luzes do jardim iluminavam os botões de rosa e formavam sombras que pareciam dedos. A água da fonte parecia faiscar com a luz do luar. Wilson, que coisa incrível, tartamudeou. Peguei-lhe na mão. Notei a fragrância do novo perfume que lhe comprara e vi os pequenos diamantes a brilharem nas orelhas. Um batom escuro acentuava-lhe os lábios generosos. Enfrentou-me com um olhar cheio de interrogações. Mas, como? Quero dizer, só dispuseste de uns 2 dias. Prometi-te que o aspecto seria magnífico, respondi. Como Noah disse, não é todos os fins de semana que acontece haver um casamento por aqui. Só então Jane pareceu reparar no meu aspecto, o que a fez recuar um passo. Tu vens de smoking? Comprei-o para o fim de semana, mas quis ver como me ficava. Analisou-me da cabeça aos pés. Estás com um aspecto fantástico, admitiu. Pareces surpreendida. Estou, disse, mas emendou rapidamente. Isto é,
não estou surpreendida por me pareceres tão bem, mas não estava à espera de ter ver assim vestido. Vou considerar isso um elogio. Riu-se. Anda daí, disse, a puxar-me pela mão. Quero ver de perto tudo o que fizeste. Tenho de admitir que a visão era magnífica. Montada entre carvalhos e ciprestes, a tela fina da tenda brilhava com as luzes do jardim e parecia que tinha vida própria. As cadeiras tinham sido colocadas em filas curvas, como uma orquestra, ajustando-se ao feitio do jardim que tinham por detrás. Haviam sido colocadas a partir de um ponto central, de onde a latada brilhava com a luz colorida da folhagem. Jane começou a caminhar lentamente pela coxia. Eu sabia que, mentalmente, estava a ver a multidão de convidados e a imaginar Ana, mais o que esta poderia ver do seu vantajoso ponto de observação, perto da latada. Quando se voltou para me olhar, a sua expressão era um misto de incompreensão e deslumbramento. Nunca acreditei que pudesse ter este aspecto. Pigarreei. Os homens fizeram um rico trabalho, não foi? Abanou a cabeça com ar solene. Não. Não fizeram. Tu fizeste. Quando chegou ao fim da coxia, Jane libertou uma mão e aproximou-se da latada. Fiquei onde estava, a vê-la passar a mão pelos contornos e a seguir com o dedo os fios de luz. Desviou o olhar para o jardim. Pareceu maravilhada. Era exatamente este o aspecto que tinha antigamente. Ao vê-la caminhar à volta da latada, dei comigo a observar o vestido que ela usava, a notar a forma perfeita como se adaptava às curvas que eu conhecia tão bem. O que é que ela ainda tinha, que ainda era capaz de me deixar sem fôlego? A sua personalidade? A nossa vida em comum? Apesar dos anos passados desde o dia em que a conhecera, o efeito que ela provocava em mim não fizera senão aumentar. Entramos no roseiral e andámos à volta do coração concêntrico mais exterior. Ao prosseguirmos, as luzes da tenda foram se tornando menos visíveis. A fonte borbulhava com um riacho de montanha. Jane não dizia nada, limitava-se a registar o que a rodeava, olhando uma vez por outra para ver se eu continuava a segui-la. Do outro lado do jardim já só se avistava o teto da tenda. Jane parou e observou as roseiras, até que finalmente escolheu um botão e o soltou. Tirou-lhe os picos antes de se aproximar de mim e o prender na lapela do meu smoking. Depois de o ajeitar até se sentir satisfeita, deu-me uma palmadinha no peito e olhou para mim. Fica-te bem uma botanière. Obrigado. Já te disse como ficas bonito, assim de fato completo? Julgo que usaste a palavra fantástico. Mas deixo-te a liberdade de dizeres isso quantas vezes quiseres. Pousou a mão num dos meus braços. Obrigada pelo que fizeste aqui. A Ana vai ficar absolutamente maravilhada. Não tens de quê. Aproximando-se ainda mais, murmurou. E obrigada também por esta noite. Aquilo foi um jogo delicioso quando cheguei a casa. No passado, teria aproveitado a oportunidade para a pressionar e para me convencer de que tinha agido bem. Hoje, em vez disso, peguei-lhe na mão. Há ainda mais qualquer coisa que pretendo que vejas, limitei-me a dizer. Não me digas que, ali no celeiro, tens uma carruagem puxada por uma parelha de cavalos brancos, zombou. Disse que não com a cabeça. Não é bem isso. Mas se pensas que a ideia é boa, posso tentar fazer qualquer coisa. Riu-se. Quando se aproximou de mim, senti a tentação do calor do seu corpo. Lançou-me um olhar travesso. Então, que mais é que tens para me mostrar? Uma outra surpresa. Não sei se o meu coração vai aguentar este ritmo. Anda daí, convidei, por aqui. Conduzia-a para fora do jardim, por um caminho de gravilha que seguia na direção da casa. Acima de nós, as estrelas brilhavam num céu sem nuvens e a lua refletia-se nas águas do rio, junto às traseiras da casa. As tilândias davam a ideia de escorrerem dos ramos das árvores,
que pareciam membros nudosos a estenderem-se em todas as direções, como dedos fantasmagóricos. O ar transportava os habituais cheiros a pinheiro e a sal, um odor típico das terras baixas. No silêncio, senti o polegar de Jane a roçar pelo meu. Ela não parecia sentir a necessidade de nos apressarmos. Caminhávamos com lentidão, atentos aos sons da noite, grilos e cigarras, folhas das árvores agitadas pela brisa, a gravilha a esmagar-se debaixo dos nossos pés. Ficou a olhar para a casa. Uma imagem sem idade, uma silhueta a destacar-se por entre as árvores, com as colunas brancas do alpendre a darem-lhe um ar quase opulento. O telhado de zinco tinha escurecido com a passagem dos anos, parecia perder-se no céu noturno e mais acentuava as luzes amareladas das velas que se viam através das janelas. Ao abrirmos a porta provocámos uma deslocação de ar que fez tremeluzir as chamas das velas. Jane ficou à porta, a olhar para a sala de estar. Do piano, limpo e sem pó, emanava um ligeiro brilho. O soalho de madeira, em frente da lareira, onde Ana iria dançar com Kit, brilhava como novo. As mesas, com os guardanapos brancos dobrados em forma de cisnes e colocados em cima das porcelanas e cristais, pareciam fotografias de publicidade de um restaurante de luxo. Os cálices de prata, colocados em todos os lugares, brilhavam como enfeites de Natal. As mesas colocadas ao longo da parede mais afastada, onde iria ser servido o bufete na festa do fim de semana, pareciam desaparecer por entre as flores que alternavam com os rescaldeiros. Oh! Wilson, murmurou. No sábado, depois da chegada dos convidados, tudo ficará diferente, mas quis que visses o aspecto geral, sem a multidão. Soltou-me a mão e andou à volta da sala, a registar o mais pequeno pormenor. Seguindo o aceno dela, fui à cozinha, abri uma garrafa de vinho e enchi 2 copos. Levantando os olhos, vi Jane a apreciar o piano, mostrando-me as suas feições de perfil. Quem é o pianista? Perguntou. Sorri. Se fosses tu a decidir, quem é que escolherias? Presenteou-me com um olhar de esperança. O John Peterson? Assenti. Mas como? Ele não está a tocar no Chelsea? Sabes que ele sempre teve um fraquinho por ti e pela Ana. O Chelsea não abre falência por ficar sem ele uma noite. Maravilhada, continuou a olhar a sala enquanto se aproximava de mim. Continuo a não perceber como é que conseguiste fazer tudo isto tão depressa. Quero dizer, estive aqui há apenas uns dias. Passei-lhe um copo de vinho. Então, aprovas? Se aprovo. Perguntou ao beber um golo. Penso que nunca vi a casa com um aspecto tão bonito. Observei a luz da vela a bruxulear nos olhos dela e perguntei. Tens fome? Pareceu sobressaltar-se. Para te ser franca, nem sequer pensei nisso. Antes de termos de sair, acho que prefiro apreciar o meu copo de vinho e dar mais uma vista de olhos. Não precisamos de ir a parte alguma? A ideia era jantarmos aqui. Mas como? Não há nada naqueles armários. Espera, para veres, respondi, a olhar por cima do ombro. Enquanto eu começo, por que não te descontrais e dás uma volta por aí? Deixando-a, dirigi-me para a cozinha, onde os preparativos para a refeição elaborada que eu planeara já estavam adiantados. O linguado estofado com marisco que preparara estava pronto para cozinhar, bastava pô-lo no forno e regular a temperatura. Os ingredientes para o molho bolondaise tinham sido medidos e preparados, bastava metê-los no tacho. As saladas tinham sido limpas e temperadas. Eu trabalhava e, de quando em vez, dava uma olhadela, para ver Jane percorrer a sala lentamente. Embora as mesas fossem todas iguais, parava junto de cada uma, a imaginar quem seria o convidado que ficaria ali sentado. Sempre com ar sonhador, ajustava a posição dos talheres e rodava os vasos de flores, que quase sempre voltava a colocar na posição original.
Notava-se nela uma satisfação calma, quase alegre, que achei estranhamente comovedora. No entanto, tenho de confessar que, na altura, comovia-me com quase tudo o que lhe dizia respeito. Em silêncio, refletia sobre a sucessão de ocorrências que nos tinham feito chegar àquele ponto. A experiência ensinara-me que até a mais preciosa das recordações se esfuma com a passagem do tempo, mas não queria esquecer um simples momento da última semana que acabávamos de passar juntos. E, como não podia deixar de ser, desejava que Jane também viesse a recordar todos os momentos. Jane? Chamei. Encontrava-se fora da minha linha de visão, julguei que estivesse junto do piano. Apareceu, vinda do canto da sala. Mesmo vista de longe, mostrava uma expressão radiosa. Cá estou. Fazes-me um favor, enquanto acabo o jantar? É claro. Precisas de ajuda na cozinha? Não. Deixei o avental lá em cima. Importas-te de ir buscá-lo? Está em cima da cama do teu antigo quarto. Não me importo nada. Instantes depois vi-a desaparecer, escada acima. Sabia que não voltaria a descer antes de o jantar estar quase pronto. Cantarolei ao iniciar a lavagem dos espargos, a imaginar a sua reação quando descobrisse a outra prenda que a esperava lá em cima. Feliz aniversário, murmurei. Quando a água começou a ferver no fogão, introduzi o linguado no forno e resolvi ir apanhar ar para o alpendre das traseiras, onde o pessoal da empresa de aluguer de equipamento montara uma mesa para nós os dois. Pensei em abrir o champanhe, mas decidi esperar que Jane descesse. Respirei fundo, a tentar desanuviar a cabeça. Jane já teria certamente encontrado aquilo que eu tinha deixado para ela em cima da cama. O álbum, cozido à mão e com uma capa decorada, era esquisito, mas a minha esperança é que o conteúdo comovesse verdadeiramente a minha mulher. Fora a prenda que conseguira montar, com a ajuda de muitos, para lhe entregar no dia do nosso 30º aniversário de casados. Como todos os presentes que ela recebera esta noite, também este ia acompanhado de uma mensagem. Tratava-se da carta que tentara, sem o conseguir, escrever-lhe anos antes, uma carta do tipo da que Noah me sugerira e que eu, na altura, me sentira incapaz de escrever, mas as ocorrências do último ano, e especialmente as da última semana, emprestavam às minhas palavras uma graça que normalmente não teriam. Quando acabei de escrever, li-a uma vez, mas não deixei de fazer uma segunda leitura. E continuava a ter todas aquelas palavras na mente, tão nítidas como as das folhas que Jane estaria a ler naquele momento. Minha querida. A noite vai adiantada, estou sentado à secretária, numa casa em silêncio, se excetuarmos o tic-tac do relógio do avô. Estás a dormir no quarto do primeiro andar e, embora anseie pelo calor do teu corpo de encontro ao meu, algo me obriga a escrever-te esta carta, mesmo que não saiba muito bem por onde começar. Também, percebo agora, não sei exatamente o que devo dizer, mas não posso deixar de concluir que, depois de todos estes anos, é algo que tenho de fazer, não só por ti mas também por mim. Passados 30 anos, é o mínimo que posso fazer. Passou assim tanto tempo? Apesar de saber que sim, só de pensar nisso fico admirado. Afinal, muitas coisas nunca mudaram. Por exemplo, de manhã os meus primeiros pensamentos vão, como sempre foram, para ti. Por vezes, limito-me a deitar-me de lado e fico a observar-te, a ver como o teu cabelo se espalha pela almofada, o braço que colocas sobre a cabeça, o suave subir e descer do teu peito. Outras vezes, quando estás a sonhar, chego-me mais para ti na esperança de que assim me seja, sem eu saber porquê, permitido entrar nos teus sonhos. Afinal, sempre senti o mesmo por ti. Ao longo do tempo que dura o nosso casamento, o meu sonho tens sido tu e nunca me esquecerei de quanto tenho sido feliz depois daquele primeiro dia em que caminhamos juntos, à chuva. Penso muitas vezes nesse dia. É uma imagem que nunca me abandonou e, sempre que o relâmpago ilumina o céu, dou comigo a experimentar uma sensação de déjà vu.
Parece-me, nesses momentos, que estamos a recomeçar tudo de novo. Parece-me sentir o pulsar do meu coração jovem. Um jovem que subitamente anteviu o futuro e deixou de ser capaz de imaginar a vida sem ti. Experimento esta mesma sensação com quase todas as recordações que consigo rever. Se penso no Natal, vejo-te sentada debaixo da árvore, feliz, a entregares os presentes aos nossos filhos. Quando penso em noites de verão, sinto a pressão da tua mão contra a minha ao passearmos à luz das estrelas. Mesmo no escritório, é frequente dar comigo a olhar para o relógio e a imaginar o que poderás estar a fazer naquele preciso momento. Coisas simples. Posso imaginar uma mancha de terra na tua cara se estiveres a trabalhar no jardim, ou como ficas ao encostar-te à bancada da cozinha, ou a passares a mão pelos cabelos enquanto conversas pelo telefone. Julgo que estou a tentar dizer-te que estás presente em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que fiz e que, olhando para trás, reconheço que deveria ter-te dito quão importante para mim sempre foste. Peço desculpa por isso e por todas as situações em que te desiludi. Gostaria de poder alterar o passado, mas ambos sabemos que tal não é possível. Acabei por chegar à conclusão de que, sendo o passado inalterável, as maneiras como o percebemos são maleáveis. É aqui que entra o álbum. Vais encontrar nele muitas fotografias. Algumas são cópias obtidas nos nossos próprios álbuns, mas essas não são a maioria. Pedi aos nossos amigos e à família que me emprestassem quaisquer fotografias em que estivéssemos juntos e, durante o ano que passou, fui recebendo fotografias enviadas de vários cantos do país. Encontrarás uma fotografia que a Kate nos tirou no batizado da Leslie, outra tirada por Joshua Tundle num piquenique da empresa realizado há um quarto de século. Noah contribuiu com uma fotografia que nos tirou num chuvoso dia de ação de graças, quando estavas grávida do Joseph. Se olhares com cuidado, é possível que reconheças o lugar em que primeiro me apercebi de que estava apaixonado por ti. A Ana, a Leslie e o Joseph também contribuíram. Com cada fotografia que me chegou às mãos, tentei recordar o momento em que foi tirada. A princípio, a minha memória parecia-se com um instantâneo, que é uma imagem breve e contida, mas descobri que, se fechasse os olhos e me concentrasse, o tempo começaria a rodar para trás. E recordei aquilo que, em cada momento, eu estivera a pensar. Esta é, portanto, a outra parte do álbum. Na pasta oposta a cada fotografia escrevi tudo o que recordo acerca desses momentos ou, para ser mais específico, aquilo de que recordo em relação a ti. O título que pus a este álbum é Tudo o que eu deveria ter dito. Certo dia, nas escadarias do tribunal, pronunciei um voto e, como teu marido durante 30 anos, chegou a altura de fazer outro. A partir deste momento vou ser o homem que sempre deveria ter sido. Vou ser um marido mais romântico e tornar a nossa vida o melhor possível durante os anos que ainda tivermos para viver juntos. E em cada um desses preciosos momentos, espero conseguir dizer ou fazer qualquer coisa que te faça compreender que eu nunca poderia ter estimado outra mulher tanto quanto te estimei a ti. Com todo o meu amor. Wilson. Levantei os olhos ao ouvir os passos de Jane. Estava no cimo da escada, com as luzes do corredor de onde tinha vindo a obscurecerem-lhe as feições. Apoiou-se no corrimão e começou a descer. As luzes das velas iluminaram-na por fases, primeiro as pernas, depois a cintura e finalmente o rosto. Parando a meio do caminho, olhou-me nos olhos e, mesmo de longe, percebi que chorava. Feliz aniversário, saudei, com a minha voz a fazer eco pela sala. Continuando de olhos pregados em mim, Jane acabou de descer a escada. Com um sorriso gentil, atravessou a sala na minha direção e, de súbito, eu soube exatamente o que tinha de fazer. Abri os braços e apertei-a contra mim. O seu corpo era quente e macio, a face úmida encostava-se à minha. E ali de pé, em casa de Noah, 2 dias antes do 30º aniversário do nosso casamento, abracei-a, desejando de todo o coração que o tempo parasse, então e para sempre. Ficámos abraçados durante muito tempo,
até que Jane acabou por se inclinar para trás. Com os braços à minha volta, levantou os olhos para mim. Naquela luz fraca, mostrava as faces úmidas e brilhantes. Só murmurou, obrigada. Apertei-a ligeiramente. Anda daí. Há uma coisa que quero mostrar-te. Conduzia através da sala de estar para as traseiras da casa. Abri a porta dos fundos e desembocámos no alpendre. Mesmo com o luar, conseguia descobrir a Via Láctea por cima de nós, uma espécie de jacto de joias. Vênus já se erguera, para o lado do sul. A temperatura descera ligeiramente e a brisa trouxe-me às narinas o odor do perfume de Jane. Pensei que poderíamos comer aqui. E de qualquer das maneiras não queria desfazer o arranjo de nenhuma das mesas lá de dentro. Deu-me o braço e analisou a mesa que tínhamos diante de nós. Wilson, está uma maravilha. Afastei-me com alguma relutância para acender as velas e pegar na garrafa de champanhe. Apetece-te um copo? A princípio, não tive a certeza de que me ouvira. Estava a olhar para longe, para além do rio, com o vestido ligeiramente agitado pela brisa. Adorava. Tirei a garrafa do balde com gelo, aguentei a pressão da rolha e torci. Abriu-se com um estouro. Depois de encher 2 taças, esperei que as borbulhas se estabilizassem e levei-as. Jane seguiu junto a mim. Há quanto tempo é que andas a planear isto? Perguntou. Desde o ano passado. Era o mínimo que poderia fazer depois de me esquecer do último aniversário. Abanou a cabeça e obrigou-me a virar a cara na direção dela. Nunca conseguiria sonhar nada de melhor do que o que preparaste para esta noite, começou. Hesitou. Quer dizer, quando encontrei o álbum e a carta e todas aquelas passagens que escreveste, bem, foi a coisa mais notável que alguma vez fizeste por mim. Comecei a resmungar umas coisas, que era o mínimo que podia fazer, mas Jane interrompeu-me. Não digo isto por acaso, continuou, calmamente. Nem consigo exprimir por palavras tudo o que representou para mim. Então, com um sorriso tímido, apontou-me para a lapela. Ficas terrivelmente bonito dentro desse smoking, meu vadio. Ri-me por dentro, sentindo uma ligeira acalmia da tensão, pus a mão em cima da dela e apertei. A propósito, odeio informar que tenho de te deixar. Mas tenho de ir ver como está o jantar. Fez um gesto de assentimento, a parecer sensual, a parecer bonita. Precisas de ajuda? Não. Está quase pronto. Nesse caso, não te importas que fique cá fora? Não me importo nada. Na cozinha, vi os espargos já cozidos mas frios, tive de os pôr a aquecer. A hollandaise tinha coalhado um pouco, mas pareceu-me bem depois de a agitar. Só então pensei no linguado e abri o forno com a ajuda de um garfo. Só precisava de mais uns 2 minutos. O posto que sintonizei no rádio da cozinha estava a transmitir música da era das grandes bandas e estava a preparar-me para rodar o botão quando ouvi Jane atrás de mim. Deixa ficar. Levantei os olhos. Pensei que estavas a apreciar a noite. Pois estava, mas não é a mesma coisa sem ti, respondeu. Encostou-se à bancada e ficou na pose habitual. Também fizeste algum pedido para que hoje tocassem música desta? Zombou. Este programa está no ar há mais de 2 horas. Julgo que é o tema especial desta noite. Não há dúvida de que evoca recordações, disse ela. O papá costumava estar sempre a ouvir música das grandes bandas, continuou, a passar a mão lentamente pelo cabelo, perdida em reminiscências. Sabias que ele e a mamã costumavam dançar na cozinha? Tão depressa estavam a lavar pratos como, no minuto seguinte, estavam nos braços um do outro, a dançar ao som da música. Da primeira vez que os vi, devia ter à volta de 6 anos e não me impressionei muito. Quando cresci um pouco, costumava rir-me do espetáculo, juntamente com a Kate.
Apontávamos e zombávamos, mas eles limitavam-se a rir e continuavam a dançar, como se fossem os dois únicos habitantes do planeta. Não sabia disso. A última vez que os vi assim foi cerca de uma semana antes de se mudarem para Creekside. Resolvera vir cá, para ver como eles estavam. Enquanto arrumava o carro, avistei-os pela janela da cozinha e não consegui evitar o choro. Sabia que era a última vez que os veria fazerem aquilo, ali na cozinha, e pareceu que o meu coração rebentava, recordou, perdida em pensamentos. Mas, logo a seguir, abanou a cabeça. Desculpa. Uma ideia excelente para estragar a festa, não foi? Não faz mal. Eles são parte das nossas vidas, estamos na sua casa. Para te ser franco, ficaria chocado se não te lembrasses dos teus pais. Além disso, essa é uma maneira fantástica de os recordares. Por instantes, pareceu ponderar as minhas palavras. No silêncio que se seguiu, retirei o linguado do forno e coloquei-o em cima do fogão. Ouvi interpelar-me em voz baixa, Wilson. Voltei-me. Quando na tua carta dizias que, a partir de agora, ias tentar ser mais romântico, querias realmente dizer isso? Queria. Isso significa que poderei esperar mais noites como esta? Se é isso que queres. Pôs um dedo no queixo. Porém, vai ser mais difícil surpreender-me. Tens de congeminar novas ideias. Não julgo que vá ser tão difícil como dizes. Não. Se tivesse de ser, é provável que descobrisse qualquer coisa, neste preciso momento. Tal como. Encontrei o seu olhar de apreciadora e, de repente, decidi que não podia falhar. Depois de uma breve hesitação, estendi a mão para apagar o fogão e desviei o tacho dos espargos para um lado. Sempre seguido pelo olhar atento da Jane. Ajustei o smoking, antes de atravessar a cozinha e lhe estender a mão. Não te apetece dançar? Jane corou ao agarrar-me a mão, colocando o outro braço a rodear-me as costas. Atraindo-a com firmeza, senti-lhe o corpo a fazer pressão contra o meu. Com a música a inundar o espaço à nossa volta, começamos a deslizar em pequenos círculos. Cheirava o shampoo de lavanda que ela tinha usado e sentia as suas pernas coladas às minhas. És muito bonita, murmurei, e Jane correspondeu fazendo o polegar deslizar pelas costas da minha mão. Quando a música parou, continuamos agarrados, à espera da seguinte, para recomeçarmos a dançar com lentidão, com subtis movimentos inebriantes. Jane deu um passo atrás, para me olhar com um sorriso terno e levar a mão à minha face. O toque dela era suave, como quem volta a descobrir um velho hábito. Inclinei-me para ela, com as nossas faces cada vez mais próximas. O seu beijo foi quase de cortar a respiração e pusemos nele tudo o que sentíamos, tudo o que desejávamos. Envolvi-a nos braços e beijei-a de novo, sentindo o desejo dela e o meu. Mergulhei a cara na sua mão e Jane gemeu suavemente, um som simultaneamente familiar e eletrizante, novo e velho. Um milagre como deviam ser todos os milagres. Sem uma palavra, afastei-me e fiquei a olhar para ela, antes de a conduzir para fora da cozinha. Senti o polegar dela a correr pelas costas da minha mão enquanto caminhávamos por entre as mesas, apagando uma vela a seguir a outra. Naquela escuridão benfazeja, conduzia-a pela escada acima. No seu velho quarto, o luar jorrava pela janela e ficámos abraçados, banhados de luz leitosa e de sombras. Beijámo-nos, uma vez e outra, e Jane fez deslizar as pontas dos dedos pelo meu peito, ao mesmo tempo que eu levei a mão ao fecho de correr do vestido dela. Ouvi-a suspirar docemente quando o vestido começou a abrir-se. Passei-lhe os lábios pela face e pelo pescoço, provei da curva do ombro. Jane agarrou o meu casaco, que escorregou para o chão, juntamente com o vestido que ela usava. Quando nos deixámos cair na cama, a sua pele estava bem quente debaixo dos meus dedos. Fizemos amor com lentidão e ternura, a paixão que sentíamos um pelo outro a ser uma redescoberta estonteante, que quase atormentava pela novidade.
Queria que aquele momento durasse para sempre e beijei-a repetidamente, ao mesmo tempo que lhe murmurava palavras de amor. Depois, exaustos, deixámo-nos ficar nos braços um do outro. Passei-lhe as pontas dos dedos pela pele quando ela adormeceu, a tentar reter aquele momento de perfeição absoluta. Pouco depois da meia-noite, Jane acordou e deu comigo a observá-la. Na escuridão, apenas podia adivinhar a sua expressão travessa, como que simultaneamente escandalizada e insensada pelo que acabara de acontecer. Jane? O que é? Quero que me digas uma coisa. Sorriu de contentamento, ficou à espera. Hesitei, antes de respirar fundo. Se tivesses de fazer tudo de novo, e sabendo o que iria passar-se entre nós, voltavas a casar comigo? Ficou calada durante um bom bocado, pensando cuidadosamente na questão. Depois, batendo no peito, olhou para cima, com uma expressão suave, e limitou-se a dizer: sim, voltava. Aquelas eram as palavras que eu mais desejava ouvir e puxei-a para mim. Beijei-lhe o cabelo e o pescoço, desejando que aquele momento não acabasse mais. Amo-te mais do que alguma vez saberás, informei. Beijou-me o peito, dizendo: eu sei. Também te amo.